Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, nesse vídeo eu vou aqui falar mais uma vez, né, sobre o meio ambiente aqui com vocês, né? E tipo assim, eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza e atua de forma voluntária na preservação do meio ambiente. E não é à toa que, como um atuante na preservação ambiental, eu também tenho a função, né, de falar aqui com vocês aqui, né, sobre a importância da natureza, sobre o meio ambiente, né? E também sobre os descasos da humanidade com a natureza, né? E por aí vai, né? Como ambientalista que se importa de verdade com as questões ambientais, eu vou aqui falar mais uma vez com vocês sobre o meio ambiente, né? Como sempre é de meu costume fazer, né? E nesse vídeo eu vim aqui, né? Eu vou falar aqui com vocês aqui também, né? Sobre mais um descaso com a natureza. Cara, eu fiquei chateado. Mais um descaso e desta vez que envolve eu no meio da história também, né? Os outros casos meio que não envolvem eu, apesar que eu falo sobre os outros descasos ambientais também, mas esse aqui envolve eu no meio também. E sabe, galera, eu fiquei muito chateado. Sabe aquelas plantas que eu plantei lá na linha do trem, né? Plantas essas que nasceram das sementes que eu plantei por lá? Pois é, infelizmente, algumas dessas plantas já foram arrancadas já foram cortadas, arrancadas, né? Não todas, mas umas plantas lá presentes em dois locais foram arrancadas. As plantas retiradas lá do primeiro local lá, por onde um indivíduo capinou o mato, as plantas, essas até mesmo sumiram. O cara levou essas plantas não sei para onde. Eu só sei que foram arrancadas, sumiram, né? Desapareceram. Bom, o cara jogou fora, né? Provavelmente. Jogou em algum outro lugar por aí. Já as outras, presentes no segundo local, eu vi elas derrubadas, né? Nem estavam de pé mais. O cara simplesmente derrubou elas, né? E é questão de tempo. Até que provavelmente o cara joga essas plantas também arrancadas, cortadas, né? Na verdade. Até que o cara joga essas plantas cortadas em algum outro lugar por aí também. Infelizmente, é um cara que tudo leva a crer que eu conheço. Eu meio que conheço ele, né? É um cara que cuida de uma área lá, presente lá na linha do trem, né? É uma área lá de terra lá, por onde ele cultiva plantas que fornecem alimentos, né? E tipo assim, eu plantei várias sementes num canto lá, na área verde desse cara, né? Plantei as sementes. As sementes germinaram. As plantas nasceram. Aí, com o passar do tempo, as plantas foram crescendo, né? Principalmente por conta das chuvas, por conta da mãe natureza que mais cuidou delas. Aí as plantas, né? Chegou um momento que as plantas começaram a brotar suas primeiras flores, né? Atraindo muitas abelhas, borboletas e outros polinizadores. E aí, né? Em seguida também, né, as plantas brotaram um monte de sementes, né? Na primeira vez que o cara lá, que cuida da área verde lá, ele inclusive planta um monte de plantas alimentícias nessa área, menos no canto, por onde eu realmente mais cultivei as plantas da espécie Cosmo Amarela ali, né? Eu peguei, quando esse mesmo cara começou a capinar o mato que tomava conta da área por onde essas plantas da espécie Cosmo Amarelo foram cultivadas por mim e por onde elas nasceram, cresceram, deram sementes e tudo, né? Eu pedi para esse cara poupar essas plantas enquanto ele capinava o mato. E ele realmente fez isso. Ele realmente preservou elas na primeira vez. Aí, né, ele me disse também, se não me engano, ele também me disse que conhece essas plantas. Eu falei com ele que essas plantas são da espécie Cosmo Amarelo e ele disse que conhece elas. Inclusive, eu falei para ele poupar essas plantas, né? Pois são plantas que inclusive atraem polinizadores, são plantas bonitas, né? Eu praticamente falei isso com ele, né? E ele realmente poupou essas plantas, né? Lá na linha do trem, lá pela área que ele cuida. Na primeira vez que ele capturou o mato ali, ele não arrancou, ele não destruiu nenhuma dessas plantas. Ele não arrancou, não cortou nenhuma dessas plantas, né? Aí o tempo foi passando, as plantas realmente foram preservadas, né? Elas continuaram lá produzindo mais e mais flores, continuaram brotando mais e mais sementes também. Algumas sementes já caíram no chão,
já germinaram e originaram novas plantas, né? Mas infelizmente, tipo assim, o cara voltou a capinar o mato, né? O mesmo, ao que tudo leva a crer, o mesmo cara voltou a capinar o mato, que voltou a tomar conta daquela área, né? Por onde tais plantas que eu criei estão presentes, né? Infelizmente, o cara, na segunda vez que ele capinou o mato, ele acabou cortando algumas das plantas que eu criei ali, né? E que cresceram, né? Sob os cuidados da natureza, né? Infelizmente, ele acabou cortando as plantas presentes em dois dos locais, né? Ele não cortou todas, ele não derrubou todas, mas algumas ele arrancou e levou elas para algum lugar por aí. Até desapareceram essas plantas aí que ele arrancou. As outras, eu presenciei as outras estando derrubadas. Ele cortou as outras, né? Então, tipo assim, galera, eu fiquei muito chateado. Isso demonstra que a ignorância humana é o trem mais terrível do que alguns podem imaginar. Eu achei mesmo que o cara iria poupar as plantas que eu falei para ele poupar. São plantas que eu criei através das sementes que eu plantei, né? As sementes germinaram, elas foram crescendo, se desenvolvendo por conta da mãe natureza que cuidou delas, né? Por conta principalmente dessas chuvas que caíram, né? Molharam elas, né? E por isso essas plantas sobreviveram. Cara, na primeira vez que o cara capinou o mato por onde essas plantas, mato esse que cresceu na área por onde essas plantas estavam presentes, eu pedi pro cara poupar essas plantas e ele poupou. Mas tempos depois, até alguns meses depois, né? Infelizmente, na segunda vez que ele capinou o mato que estava crescendo no local, aí não teve consideração. Infelizmente, o cara acabou cortando algumas das plantas que nasceram, né? E cresceram, plantas essas criadas por mim, por conta das sementes que espalhei naquele local. Aí, né, algumas o cara levou embora, depois que ele cortou elas. Outras, eu presenciei as outras derrubadas, né? Como se diz, eu pensei que o cara realmente iria poupar as plantas, mas infelizmente ele não poupou, né? Ele não destruiu todas, mas algumas ele realmente cortou, ele derrubou, e eu fiquei muito chateado. Então, tipo assim, isso. E olha que o cara. E olha que o cara é uma pessoa que cuida de uma área de terra lá na linha do trem, né? Área essa que meio que estava abandonada. Aí ele resolveu cuidar lá, plantar um monte de plantas que dão alimentos, né? Infelizmente, ele acabou cortando algumas das plantas com flores que eu havia criado lá na linha do trem, né? Ele lamentavelmente acabou fazendo isso. E eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. Como uma pessoa que cultiva o verde, eu pensei que ele realmente iria poupar as plantas que eu plantei por lá. E isso só prova que a ignorância humana é algo sem limites. Algo sem limites. Lamentável.